Olá, meus caros, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos a mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. Ok? Então, hoje, o plano de aula vai ser o seguinte: a gente vai falar sobre a derivada como função. Na verdade, isso a gente já viu, né? Porque a gente definiu a derivada como sempre uma derivada num ponto, né? Derivada num ponto que corresponde à inclinação da reta tangente. Mas se a função f tiver derivada em todos os pontos, então em cada ponto você tem um valor que corresponde à inclinação na reta tangente, então você tem uma nova função, tá? A chamada função derivada. Então a gente vai só rapidamente recordar isso, para poder continuar com o que interessa, né? E o ponto seguinte, derivadas de ordem superior, porque a função derivada ela pode eventualmente ser derivável. Então você tem a derivada segunda e assim por diante. Tá? Então hoje a aula vai ser bem tranquila. A novidade está no terceiro tópico, que é a diferencial. Tá? Então a gente vai ver o que é diferencial. Isso é um ponto muito importante. Tá? É bem conceitual, mas é simples, mas é muito importante. A gente vai ver então isso aí. E aí a gente conclui com aproximações de segunda ordem. Ok? Então, muito bem, vamos lá. O primeiro tópico, né? A derivada como função. Então é o seguinte, né? Então, imagina que você tem uma função f definida no conjunto A. Se f é derivável em todos os pontos de um certo subconjunto B de A, então, para esses valores de B, a gente pode definir uma nova função, que é a chamada função derivada de f. Tá? Então, o que é essa função, que a gente vai representar por f'? Ela pega os pontos de B, que são pontos de A também, né? Porque a gente está supondo que B é um subconjunto de A. Então, pega os pontos de B e transforma num f' de x. Tá? Esse conjunto B, ele pode ser o A inteiro. Tá? Pode ser o domínio da própria função, mas pode não ser, né? Porque, eventualmente, essa função f pode ter alguns pontos onde o gráfico forma um bico, forma uma cúspide, e aí não tem derivada, né? E a gente sabe disso. Então vamos lá. Exemplo. A gente sabe que a derivada em qualquer ponto da função seno é a função cosseno. Então, a função f de x igual a seno de x, ela está definida e é derivável em todos os pontos de R. Então a sua função derivada é, em cada ponto x de R, a f' de x é a nova função cosseno de x. Então você tem a derivada de função trigonométrica, é sempre uma função trigonométrica. Tá? Mas no caso do seno, a gente sabe que vai dar o cosseno. No caso do cosseno, a gente sabe que vai dar menos seno. E assim por diante. Né? A essas alturas, aquelas tabelinhas têm que estar de cor. Né? Tem que estar de memória. Bom, agora, por exemplo, se a gente pegar a função f de x igual ao módulo de x, está aqui o gráfico, né? Nós já vimos isso lá atrás, lá nas primeiras aulas. Esse é o gráfico da função módulo de x. Tem um bico aqui, ó. Isso aqui tem uma ponta aqui, né? Tem um ângulo aqui, ó. Então essa função não é derivável aqui, porque lembra que para ser derivável num ponto, nas proximidades desse ponto, o gráfico da função tem que se assemelhar a uma reta, né? Que é a tal da reta tangente. Isso, para funções que têm derivada, essa propriedade é essencial. Né? Então ela não é derivável nesse ponto. Então a gente já viu isso também. Tá? A derivada, ela é derivada, mas ela é derivável em todos os outros pontos. Por exemplo, aqui, ó, essa reta aqui é 45 graus, então a inclinação da reta tangente aqui é tangente de 45, que é 1. Então está aqui o gráfico da derivada da função módulo. Ela é chamada função sinal, né? Porque ela é 1 se o x for positivo, e menos 1 se o x for negativo, que a gente pode representar assim, ó, x dividido pelo módulo de x. Se o x é 1, você vai ter 1 dividido por 1. Se o x é menos 1, você vai ter menos 1 dividido por 1. Né? Menos 2 dividido por 2. Menos 3 dividido por 3. Sempre vai dar aqui, ó. Se o x é positivo, né, 3 dividido por 3 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Então, isso aqui representa a derivada dessa função aqui. Mas observa, essa função em particular não está definida no zero. O domínio dela, o conjunto B, ó, é menor. O domínio da f é o R inteiro. Mas o domínio isso aqui seria o A, né? O A é igual ao conjunto dos reais. Nesse caso aqui, tem esse ponto aqui que a função não está definida. Tá?
não faz parte do domínio. Então, o conjunto B é um pouquinho menor, tem um ponto a menos. E ela é chamada de função sinal. Ok? Uma outra função bem típica, e vocês vão ouvir muito falar dela em cálculo 4, é a função de Heaviside. O que ela é? Ela é a derivada dessa função aqui. Ó. A função f de x, x com esse maisinho em cima, significa o seguinte, que é o valor positivo de x. Então, por exemplo, se x é 2, o valor aqui, ó, se o x é 2 aqui, o f de x também é 2, como se fosse um módulo, né? Só que do lado de cá, ela é 0, porque ela só pega os valores positivos. Valores negativos, ela anula, tá? Então, essa função tem um bico, tem um ângulo aqui também. Essa função não é derivável nesse ponto, né? A gente está vendo pelo gráfico, mas a gente pode fazer por definição também. Então, a derivada dela, do lado de cá é 1, e do lado de cá é 0. E também o domínio dela, o domínio dessa função aqui é conjunto dos números reais menos o zero. Está aqui, ó, é derivável, mas não é derivável x igual a 0. Tá? Então, esse é o gráfico essa função, a derivada dessa função, que é essa aqui, é chamada função de Heaviside. E ela vai aparecer muito lá no cálculo 4. Pelo seguinte, porque na hora que vocês vão aprender um método para resolver equações diferenciais, que é chamado transformada de Laplace. E o transformado de Laplace, em geral, as equações diferenciais aparecem como circuito elétrico, né? A função externa lá da equação, normalmente é uma fonte externa, por exemplo, né? E quando você liga, então ela é representada por essa função, olha. Está desligado, é 0. Aí você ligou, a corrente continua a ser o valor dela, né? Então ela é representada por essa função. É a função que liga no instante 0, tá? A Heaviside pode ser usada para ligar no instante 1, depende. Mas nesse caso aqui, ela é ligando em 0. Tá? Ela é a derivada dessa. Tá? E o domínio dela é menor. É um conjunto B menor do que o A. Né? O A aqui é R. Ok? E mais um exemplozinho que não serve para nada, só para ilustrar mesmo, que é o seguinte. Pega essa função f de R em R, ela está definida em R, mas ela tem essa definição aqui. Para x racional, ela vale x2. Então, são os pontinhos da parábola aqui, ó, em que o x é racional. Tá? E para os x que não são racionais, ou seja, os x irracionais, ela vale 0. Então, são os pontinhos que ficam aqui embaixo, são os pontos x que são irracionais. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, π, raiz de 5, qualquer número irracional, o valor da função é 0. Então, é um exercício que está lá numa lista, acho que está aqui, ó, na lista 3, exercício 4 da lista 3, que eu já mandei há muito tempo, mostra que essa função ela só é derivável nesse ponto. Quer dizer, na realidade, a gente mostra que essa função ela é derivável no 0 e ela não pode ser derivável nos outros pontos, porque a gente sabe, né, lembrando agora aqui, que toda função que é derivável num ponto, ela é necessariamente contínua nesse ponto. Então, essa função ela é descontínua em todos os pontos, exceto nesse ponto aqui, e nesse ponto, pela definição, a gente mostra que ela é derivável. Está lá na lista, tá? Vocês dão uma recordada lá atrás. Bom, essa função ela é matemática, é um exemplo matemático, tá? Não serve para nada. Ok? Muito bem. Então, é isso que a gente fala sobre funções, a função derivada, né? Função derivada de uma dada função. Vamos então para o segundo ponto, que é o derivadas de ordem superior. Aqui a gente vai fazer uma motivação, para não entrar de sola na definição, a gente vai fazer uma introdução, né, que motiva. Então é o seguinte, ó, eu coloco aqui uma pergunta. Aliás, antes dessa pergunta, aqui uma coisa que a gente já comentou lá atrás, ó, lá naquela motivação física da derivada. Se uma partícula se desloca em linha reta de um ponto A para um ponto B, percorrendo uma distância L metros, né, num determinado tempo t segundos, sua velocidade média é dada pela razão L sobre t, metros por segundo. Tá? É o mesmo desenhozinho que a gente fez lá na aula anterior. Analogamente, se sabemos que v de t0 e v de t1 são, respectivamente, as velocidades nos instantes t0 e t1, dizemos que a aceleração média no instante, no intervalo de tempo t1 até t2, é dado por essa razão aqui. Ó.
Então, é a mesma fórmula da velocidade média, só que a velocidade média é a posição no instante t1 menos a posição no instante t0 em relação a um dado referencial. E aí a mesma definição, né, uma mesma razão, quando você substitui a posição pela velocidade, isso vai te dar aceleração em metros por segundo dividido por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, se a gente fizer o limite agora quando t1 tende para t0, isso vai te dar aceleração instantânea. Ok? Então está aqui, ó, a aceleração instantânea é o limite, quando t tende para t0, das velocidades médias quando os intervalos de tempo vão tendendo a zero, né? Quando t vai tender para t0. Tá? Mas a gente sabe que o v é a derivada da velocidade, é a derivada da posição, né? Lembra que a gente viu lá atrás a motivação? Então a gente está calculando uma derivada de uma coisa que já é derivada. Isso é a derivada segunda. Tá? Então a aceleração instantânea é a derivada segunda da posição. Ela é a derivada primeira da velocidade, mas é a derivada segunda da função posição. Ok? Então está aqui, ó, a aceleração instantânea em t0 é a derivada de segunda ordem da função s de t no instante t0. Tá? Muito bem. Uma questão de notação. Notação de Leibniz a gente já introduziu lá atrás, né? Quando se y é o valor da função no ponto x, então a gente escreve dy dx é o valor da derivada no ponto x, tá? Lembra que isso aqui podia botar um valor x0, né? Mas agora a gente está tratando de função, né? São vários valores de x. X agora é variável. Então dy dx é f'. A derivada segunda, que a gente introduziu assim, ó, pela notação de Leibniz, ela se escreve desse jeito. Esse d2 está aqui no meio, e aqui o d2 está depois aqui do x, pelo seguinte, porque o d2 de y, é porque isso aqui é o seguinte, isso aqui é a d dx de quem? De dy dx. É a derivada da derivada, tá? Então, é uma maneira de representar, tá? Aí, e assim sucessivamente, né? Ó, a derivada de terceira ordem, a gente pode botar 3 tracinhos, ou bota assim, ó, porque não dá para ficar colocando 500 tracinhos, né? Então, a gente bota dn, aqui esse dn podia estar entre, aqui, ó, está entre parênteses, mas aqui não precisa, tá? Aqui está entre parênteses. Então, dn dy, dxn, que é a derivada de ordem n, é a derivada enésima, né, da função f. Então, se a função tiver derivada, a gente pode ir derivando. Então, a derivada do seno é o cosseno, a derivada segunda do seno é menos o seno, né, porque é a derivada do cosseno e assim por diante. Tá? Muito bem. Exemplinho para fixar. Se y é e elevado a alfa x, alfa é um número fixado, tá? É uma constante. E o e é aquele número de Euler, né? A base dos logaritmos neperianos. Então, pela regra da cadeia, dy dx é e elevado a alfa x vezes a derivada de alfa x, que é alfa, que é a derivada de x é 1, né? A derivada segunda, você vai derivar de novo isso aqui, ó. Então vai aparecer o alfa de novo ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, nessa funçãozinha aqui é muito simples a gente derivar, chegar na derivada de ordem n. É alfa elevado a n vezes e elevado a alfa x. Tá? Por exemplo, se y é seno de x, então dy dx, a gente sabe, é cosseno de x. Eu posso sempre escrever o cosseno de x como seno transladado de π sobre 2, né? Porque se você pode usar aquela fórmula de seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então vai dar o cosseno, até porque o seno de π sobre 2 é 1 e o cosseno de π sobre 2 é 0. Tá? Se a gente fizer agora a derivada segunda do seno é a derivada do cosseno, que a gente sabe que é menos seno. Aí faz uma continha e vê que vai dar isso aqui, ó. Então, e assim sucessivamente, a gente pode ter uma fórmula simples para calcular a derivada de ordem n desta função seno. Ela é dada por essa expressão aqui, ó, seno de x mais nπ sobre 2. Porque a cada derivada que você calcula, você pode ir introduzindo essa ordem de derivação aqui, ó. Aqui a derivada de ordem 1 fica 1π. Derivada de ordem 2 dá 2π. Derivada de ordem 3 dá 3π. E assim sucessivamente, a gente vê que dá a derivada nπ aqui, ó. Ok? É a mesma função, tá vendo? É a mesma, essa função seno, ela está aqui, 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 aqui. O que muda é aqui dentro do argumento. Certo? Então tá. Então
a gente terminou essa parte de derivada segunda e função derivada, que são coisas que a gente já sabia. E agora a gente vai entrar num ponto que é, digamos, conceitual, mas é importantíssimo, tá? Então vou bem devagar. É a diferencial. Afinal de contas, o que é a diferencial? Então vamos lá. Considere uma função f, definida em A, tomando valores em R, e suponha que ela é derivável no ponto x0. Então está aqui o gráfico da f. Ó. Essa f é essa aqui. Ó. Tá? Bom, a gente já sabe, né? Que se ela é uma função derivável, então a gente pode escrever f de x0 mais ΔX como a parte que se corresponderia ao plano da reta tangente e mais um erro. Então está representado aqui. Ó. Por exemplo, esse é o ponto x0, que é o ponto onde as duas funções se confundem, né? A funçãozinha f, que é o gráfico, é uma curva, e a reta tangente. Tá? Bom, se eu olhar para cá, se eu der um acréscimo aqui, ó, x0 mais ΔX, eu saí do x0 e fui para o ΔX. Tanto faz se foi para a esquerda ou para a direita, né? Eu supondo ΔX positivo, então vem para a direita. Eu posso decompor essa altura toda aqui, ó, que é o f, esse ponto aqui é o f, né? Tá aqui, ó. Ele é o f de x0 mais ΔX. Eu vou decompor em três partes, ó. Vou pegar esse pedacinho daqui até aqui, esse pedacinho aqui é o f de x0. Olha aqui o f de x0 aqui, ó. Tá? O f de x0. Então é isso. Mais essa outra alturazinha aqui, ó. Que altura que é essa? Ora, esse valor aqui, ó, é o cateto oposto ao ângulo, né? Desse triângulo retângulo que está aqui, ó. Ora, a gente sabe que a tangente desse ângulo aqui é a derivada, né? O coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo, a derivada. Então, esse cateto oposto vai ser o cateto adjacente vezes a tangente do ângulo. Então, vai estar aqui, ó. O cateto adjacente é a distância entre esses dois pontos, que é o que a gente somou, ΔX. Então, o coeficiente angular, né, a tangente do ângulo, né, a tangente do ângulo alfa aqui, vezes esse cateto aqui, dá essa altura que está aqui, ó. Mas isso é para a reta, né? O errinho, quer dizer, o resto que completa essa igualdade aqui, eu vou chamar de epsilon de x0 ΔX. É uma função também, né? É uma função de quem? Dos acréscimos. Que esse x0 aqui é só para a gente chamar a atenção de que está relacionado a esse ponto fixo aqui, ó. Tá? Esta fórmula aqui, ela é equivalente à fórmula de definição de derivada de uma função. A derivada de uma função é, por definição, o número, a gente já sabe calcular, né? Mas é um número tal que essa coisa aqui fica menor do que o próprio ΔX para ΔX pequeno. Eu vou explicar melhor, tá? Mas geometricamente, pela figura, eu vejo o seguinte, ó. Essa altura aqui é esse valor, essa alturazinha aqui, ó, é esse valor, e o que resta eu vou chamar de resto. Está aqui, ó, epsilon é o resto. Depende, eu botei um x0 aqui porque tem a ver com esse ponto, mas a variável dessa função é os acréscimos, tá? x0 está fixo, se você aumentou o ΔX, você vai aumentar esse erro aqui também, ó. Tá claro? Muito bem. Então, se eu chamar agora de ΔY, essa diferença, né, a variação da função, então aquela fórmula que está aqui atrás, ó, eu vou passar esse f de x para o lado de cá. Então fica f de x0 mais ΔX menos f de x0. Tá? Eu estou chamando isso de ΔY. Está aqui, ó, ΔY. Então ΔY é o f de x0 menos ΔX. Quando você substituir lá na fórmula, substituir aqui, ó, você vai ter isso mais isso, né? Então está aqui, ó. O ΔY é o f' de x0 mais epsilon do delta de x0. O erro em ΔX0. Se eu dividir essa expressão por ΔX, você vai ficar assim, ó, ΔY ΔX é igual a derivada, que está aqui, mais esse erro dividido pelo ΔX. Tá? E o que acontece se eu fizer o limite quando o ΔX tende para zero? Bom, isso aqui é um número, está fixo. Isso aqui é a definição de derivada, porque isso aqui é f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. Então esse limite aqui é a derivada. Isso significa o seguinte: para que uma função seja derivável, o número que você vai colocar aqui, ó, o número que você vai colocar aqui tem que ser o único número
número que satisfaz esta propriedade aqui, ó, esse limite é igual a zero. Então, isso é uma maneira mais correta de definir como uma função é derivável. Tá? Então, vou chamar a atenção porque a gente vai precisar disso mais adiante. E isso aqui vai se estender, como vocês vão ver, por exemplo, para cálculo de várias variáveis, vai se estender para derivada, né, gradiente de função, enfim, que vocês vão ver mais à frente. Então, essa definição é importante. Que definição é essa? É a seguinte, ó. É equivalente você calcular a derivada como a gente viu, mas é equivalente também dizer o seguinte: a derivada é o único número m que você coloca aqui, tal que este erro tenha essa propriedade aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Então eu botei essa seta daqui para cá, mas isso é equivalente. Isso aqui é uma equivalência, né? Essa equivalência aqui em relação a essa expressão. Aqui é como a gente está fazendo a derivada por limite, então isso aqui a gente já sabe que é o limite. Implica que esse cara aqui tem essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade é tão importante que a gente vai dar um símbolo para ela, que os engenheiros usam muito, tá? Que é o seguinte: se esse limite no caso da função erro, mas pode ser para qualquer função, tá? Se esse limite aqui é igual a zero, isso quer dizer o seguinte, que quando ΔX é muito pequeno, o número 0,01, por exemplo, tá? Esse número aqui de cima tem que ser menor ainda, né? Por quê? Porque está diminuindo, está tendendo a zero. Então, isso significa o seguinte, que o erro que você comete quando você faz essa aproximação, ele é menor do que a própria variação ΔX. Então, isso é uma coisa importante, tá? É tão importante que a gente usa um símbolo para isso. Essa expressão aqui pode ser simplificada dessa forma aqui, ó. Dizemos que o resto epsilon_x0, o resto, a função resto, é de ordem O ΔX. Esse O aqui de ordem. É o little o, né? Os americanos falam, os ingleses falam. Little o, pequeno O. Tá? Então, toda vez que uma função tem essa propriedade, a gente diz que ela é O de x. É da ordem de x, tá? Assim, se f é derivável em x0, podemos escrever isso, ó. Porque a gente não sabe qual é a fórmula disso aqui, por enquanto, né? Então, eu chamei de epsilon, mas os engenheiros botam assim, já fica sabendo que é uma coisa, que essa aproximação aqui é uma aproximação cujo erro está relacionado, que é um pouco menor do que o próprio erro que estava lá atrás. Tá? Muito bem. Então, esse é tão importante que está resumido aqui, ó. Quando o ΔX é muito pequeno, a gente escreve assim, ó, muito menor que 1. Tá? Claro, 1 é unidade, né? Se a unidade é metro, é muito menor do que 1 metro. Se a unidade é quilômetro, é muito menor que 1 quilômetro. Então depende, é relativo, tá? Aqui a gente não está botando unidade para nada. Significa muito pequeno, tá? Em relação digamos, a unidade que está sendo usada. Então, isso que está aqui nos diz o seguinte, olha, você tem uma função. Você quer calcular a diferença entre o valor da f no ponto x0 mais ΔX menos fx0, né? A variação da função. Então, essa variação ela é dada pela derivada multiplicada pelo acréscimo, mais uma coisa que é pequena, menor do que isso, menor do que o ΔX, tá? Para ΔX pequeno. Então, se a gente desprezar esse termo aqui, ó, a gente vai ter uma aproximação, porque isso aqui, para ΔX pequeno, isso aqui é menor ainda. Então, você tem essa aproximação. ΔY é aproximadamente f' de x0 vezes ΔX. E essa expressão aqui, essa aproximação é tão importante que a gente vai dar um nome para ela, tá? Observa que isso aqui é uma variável, né? ΔX é uma variável, ΔY é outra variável. É a variável dependente aqui, ó. Então, é como se fosse essa equação, ó, y igual a f' de x. Y igual a f' de x, se você lembrar que f' de x é um número m, por exemplo, então y igual a mx é a equação de uma reta que passa pela origem, né? Porque quando x é zero, o y também é zero, passa e tem inclinação, esse m que está aqui, tá? Então, a equação y igual a f' de x0 vezes x é a equação de uma reta que passa pela origem do sistema de coordenadas e é paralelo à reta tangente ao gráfico da função no ponto x0. Ok? Então, desprezando esse termo aqui, você tem uma aproximação. Ou seja, você está fazendo a aproximação da função pelo valor da reta tangente, desprezando aquele errinho naquela figura que a gente fez lá. Tá? Eu vou depois voltar a ela.
Ok? Então, é uma maneira de aproximar. Ok? Então, ela é tão importante que a gente vai dizer o seguinte, olha, essa função que agora é y igual a f' de x, só que nos interessa quando o y é o ΔY, né, e aqui é o Δx, é só isso que interessa no final, ela é a chamada diferencial da f no ponto x0. Ok? Que tá dada por essa aproximação aqui, ó. O y, se você pegar ΔY, isso vai estar aproximadamente ΔX, porque a gente desprezou o erro, aquele erro epsilon, né? Mas ela é tão importante porque ela serve para fazer cálculos aproximados com esse erro epsilon, O de ΔX. Ela é tão importante que a gente vai chamar essa equação aqui de diferencial. É a diferencial de AF. Mas ela só tem aplicação conceitual importante quando você estiver tratando pequenas variações, ΔX muito menor que 1. Tá? Então, nesse caso, a gente escreve assim, ó, essa função linear aqui, a gente vai escrever assim, ó, dy igual a f' dx. Por quê? O dx é o ΔX, vamos pensar assim, o dx é o ΔX bem pequenininho, tá? É o infinitésimo que classicamente se falava, né? E essa anotação é tão importante porque se você pegar esse aqui ΔX é um número mesmo, tá? É um valor aproximado aqui, do acréscimo. Se você pegar esse número e dividir para cá, isso vai ficar dy dx. dy dx, lembra que é a definição de derivada, né? A notação de derivada, a notação de Leibniz para derivada dy dx igual a f' de x, tá? Só que aqui dx representa número mesmo. E lá o dy dx não é um número, né? É a própria derivada. Quer dizer, não é a fração que eu quero dizer, é a própria derivada. Tá? Então tem uma espécie de ambiguidade aqui, mas é muito útil essa notação, porque a gente pode manipular desse jeito, passar o ΔX para cá, quando estiver pensando em derivada, e deixando assim quando isso aqui for um ΔX pequenininho. Ok? Isso fica claro à medida que o cálculo vai avançando. Tá? Pode ser confuso agora, mas a ideia de diferencial como função linear é que é o fundamental o que está aqui. Ok? Muito bem. Isso é tão importante, vou abrir um parênteses aqui, porque, por exemplo, em cálculo 2 e cálculo 3, a gente vai falar em derivadas parciais. As derivadas parciais, elas são números, né? São os coeficientes angulares em direções diferentes. Tá? Mas não tem nada a ver com a derivada propriamente, né? Quer dizer, a derivada de uma função de várias variáveis é um vetor, tá? Ou uma matriz, enfim, depende. E essa história de fazer aproximação linear, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, isso aqui é uma aproximação linear, tá? Desprezando o erro, ela é tão importante porque não é só função de R em R, função de várias variáveis que a gente utiliza essas ideias. Você pode usar isso também para, por exemplo, fazer aproximações de modelos de fenômenos físicos, né? Vou dar um exemplo. Vocês já devem ter percebido que quando vocês estão em cima de uma ponte e passa um caminhão pesado, a ponte vibra, né? Ela faz pequenas variações. Ou seja, um metal, ou o próprio cimento, né, o concreto, ele tem, para pequenas variações, ele tem uma característica elástica. Ele vibra como se fosse um material elástico. Tá? É claro que se a vibração for muito grande, ele perde essa característica elástica e vai se romper. Mas para pequenas variações, ela é elástica. Se você for a tratar grandes deformações de um meio elástico ou de um material qualquer, o modelo vai ser altamente não linear. Okay? Mas nesse caso, por exemplo, das vibrações de uma ponte, que são pequenas variações em relação ao tamanho da ponte, da largura da ponte, você pode linearizar o modelo e você passa a ter um modelo muito mais simples de tratar, que é o que os engenheiros fazem, na maioria das vezes, tá? Se você quer o Sol, quando, por exemplo, você tem um dia ensolarado, um dia quente, né, a ponte dilata, né, o material dilata. Então, essa dilatação é um pequeno movimento. Então, o modelo, né, de deformação do concreto, por exemplo, é um modelo não linear. Mas, para essas pequenas variações, você pode passar essa equação com erro para essa equação aqui, ó. E aí as coisas funcionam bem. E é uma equação muito mais simples, né? Muito mais simples, porque é a equação de uma reta, tá?
como se fosse a mesma coisa. Então, no cálculo 1, esse conceito aqui é fundamental para o desenvolvimento de muitas outras coisas. Ok? Muito bem. Mas no nosso caso aqui, uma vez entendido qual é a moral da história aqui, qual é o conceito, a gente pode aproveitar isso aqui para fazer aproximações mesmo, né? Então, por exemplo, olha só. A gente faz um caso simples que a gente pode ver a interpretação do que nós estamos dizendo. Por exemplo, se você pegar essa função aqui, ó, f de x igual a x2, o f de x mais ΔX é o x0 mais ΔX ao quadrado, né? Bom, isso a gente sabe abrir, né? A soma, o quadrado de uma soma é o quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é o nosso f de x0, olha aqui, ó, f de x0. Qual é a derivada de x2? A derivada de x2 é 2x. Ó, então, no ponto x0 é 2x0 vezes ΔX. E o epsilon? Nesse caso aqui é o ΔX ao quadrado. Tá? ΔX ao quadrado. O que representa isso? Por exemplo, se você tiver um quadrado de lado x0, a área dele é essa parte aqui, ó, é x0 ao quadrado. Essa parte que está aqui, ó, de cor de laranja aqui, ó. Esse é o x0 ao quadrado. Tá? Agora, se você der um acréscimo ΔX no valor de x, ó, x0 mais ΔX, você vai estar calculando a área do quadrado maior, né, que é esse todo aqui, ó, x0 mais ΔX, vezes x0 mais ΔX. É isso. Quando você faz o cálculo exato, você vai ter o x0 mais... que a área do quadrado grandão é o quê? É a área do quadrado menor, mais esse retângulo aqui, junto com esse retângulo aqui, que é 2 vezes quem? ΔX vezes x0, vezes ΔX, só que tem 2, tem esse e esse, tá? E o erro que você está cometendo, que não é erro, né, porque você está falando um valor exato, é esse quadradinho aqui, ó. Agora, eu botei aqui para a gente perceber uma faixa larga, mas isso aqui podia ser uma faixa bem fininha, né? Quando a gente faz essa aproximação, o que a gente está jogando fora? Esse é o epsilon daqui, ó, tá? Isto aqui é linear nesse erro, ó, porque isso aqui está fixo. x0 está fixo, 2x0 também está fixo. Quando você varia o erro, tá? O erro, em geral, é uma coisa que tem dimensões menores do que o valor que você tem, né? Em metros, isso aqui seria milímetros ou centímetros, tá? Então, você pode desprezar isso aqui e dizer, ó, né, se isso aqui for bem fininho assim, se você vai ter um quadradinho bem pequenininho aqui, você pode desprezar e você tem uma conta mais simples para fazer. Não aqui, que é muito simples isso, né? Mas numa situação muito mais complexa, jogar esse o errinho fora faz uma grande diferença, tá? Você linearizou o modelo, certo? Muito bem. Então vamos fazer umas aplicaçõezinhas, por exemplo, baseado no que a gente viu. Por exemplo, se você quiser calcular a raiz quadrada de 4,05, eu vou fazer essa conta aqui, claro que com a maquininha, aperta o botão, está feito, né? Está aqui o valor, ó. Eu peguei na maquininha, tá? Provavelmente um número irracional, muito provavelmente um número irracional, que não tem fim, tá? Não é dízimo e não tem fim. Ele não tem como calcular esse número inteiro, não tem como, tá? Você pode parar, você sempre vai truncar um certo valor na prática. Mas olha só, o valor exato é 2,012461. Eu vou fazer o seguinte raciocínio. A função que eu vou considerar é a raiz quadrada de x. Está aqui, ó, raiz quadrada do meu número. Só que esse número eu vou pensar como sendo o 4 mais o ΔX. Então está aqui o 4 mais 0,05. Vai dar o 4,005, certo? Então, f de x0 mais ΔX é o valor de f no ponto x0, que é a raiz quadrada de 4, dá 2, mais f' de x0, que aí eu faço a conta, dá 1 sobre 2 raiz de 4, que vai dar 1 quarto, né? Porque raiz quadrada de 4 é 2, 2 vezes 2, 4, 1 quarto. Vezes o ΔX. Aí eu faço essa continha aqui e deu isso. Ó. Olha onde é que está a diferença. A diferença está na quarta casa decimal, que aqui tem o 5 e aqui apareceu um 6, tá? Então, dependendo das contas que a gente for fazer, isso aqui é uma excelente aproximação. Se você quiser calcular isso aqui sem usar um computador, uma maquininha que já tem o seu algoritmo para fazer isso, é bem mais complicado, né? Você teria que ver qual é o erro. Claro que é possível fazer isso, você pode ir aumentando, né? Como a gente vai ver lá no final. Né? A gente está fazendo uma aproximação linear, tá? Linear em relação aos erros. Ok? Isso aqui é linear em relação ao erro. Porque esse está fixo, e você pode mudar. Em vez de 0,05, você podia ver 0,005. Né?
Aí você teria que só multiplicar essa parte aqui, ó. Vamos ver um outro exemplo. Vamos calcular uma aproximação para o seno de 46 graus, usando a diferencial. E aqui eu faço questão de pegar esse exemplo porque quando a gente for tratar no cálculo qualquer coisa que envolva derivada, etc., as funções trigonométricas têm que ser, a variável x nas funções trigonométricas tem que ser em radianos. Não pode fazer f seno de 46 e derivar em 46, não é isso, tá? Você não pode pegar, por exemplo, 46 é 45 mais 1. Ah, então eu vou botar 45 aqui, mais 1 aqui. Fazer o ΔX com... Não pode, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Então, como é que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o x0, os radianos, em radianos, o correspondente a 45, que é π sobre 4, tá? 3,14 dividido por 4, né? Uma aproximação. Então não é 45. E o ΔX não é 1 grau, ele tem que ser em radianos o equivalente, que é π sobre 180. É nisso que vai funcionar a conta certa. Tá? Então você pega o seno de 46, você pode escrever que é o seno de π sobre 4 mais π sobre 180, você vai dar a função é f no ponto π sobre 4, mas a derivada da função seno, que é o cosseno de π sobre 4, vezes o ΔX. Bom, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno também, raiz de 2 sobre 2. Aí você faz essa conta com esse valor aqui, ó. Tá? Com 4 casas decimais, porque a gente está fazendo uma aproximação linear no erro. Certo? Muito bem. Então, digamos, os primeiros exercícios que a gente pode fazer por aproximação linear, por enquanto, né, é essa coisa simples assim. Tá claro? Muito bem. Agora vamos pensar no seguinte. A gente tem aproximação de primeira ordem. Se a gente quiser melhorar aquele erro, né? Por exemplo, essa continha que a gente fez em 4 casas decimais. Só permite dar as 4 casas decimais. E se a gente quisesse fazer... melhorar aquele erro, né? Ter uma aproximação melhor. Bom, então vamos lá. Então a ideia é o seguinte, olha. Vou colocar como se fossem perguntas. Para obter uma melhor aproximação para o valor de f de x0 mais ΔX, você conhece o valor de f de x0, aqui está o acréscimo, né? Podemos substituir a reta tangente por parábola tangente? Ok? Será que isso é uma possibilidade? Ou seja, seria essa uma boa ideia? Se for o caso, qual seria essa boa parábola? Tá? Porque uma parábola é uma curva, né? São vários... Reta é reta, acabou, não tem outra, reta. Mas parábola pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, né? Ela tem um coeficiente que multiplica x e um coeficiente que multiplica x2. Né? Então, a gente tem que ver qual é a melhor parábola possível, para que seja uma coisa que se confunda, né, com o gráfico da função mesmo. Muito bem. Então a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho aqui o gráfico da função, é o mesmo gráfico da anterior, tá? Tem aqui a reta tangente, no ponto x0, e eu quero achar uma boa parábola que fique entre os dois, que melhore essa aproximação. Por exemplo, se eu der um ΔX aqui, ó, eu vou ter esse valor de f de x0, aqui eu tenho o f' de x0 vezes ΔX, e depois tinha um erro que vinha daqui direto para cá. Agora eu quero acrescentar mais um pedacinho para depois ter um outro errinho menor aqui, ó. Eu vou acrescentar esse pedacinho aqui, que é daqui para cá. E eu quero que isso seja uma função quadrática, né? Porque eu quero uma parábola. Porque uma função... Depois de linear, a função mais simples depois do linear é a função quadrática, o polinômio de segundo grau, né? As funções mais simples possíveis são polinômio de primeiro grau, depois polinômio de segundo grau, depois polinômio de terceiro grau, e depois complica tudo, né? Muito bem. Então vamos lá. É evidente que a parábola e o gráfico de f devem ter a mesma reta tangente. Isso é razoável, né? Porque se isso que está aqui, ó, já é uma boa aproximação para isso, para f, né? Então, essa parte aqui tem que ser a mesma. Eu posso provar isso, mas é óbvio que isso aqui tem que ser o mesmo. Porque isso aqui já é uma boa aproximação, lembra? O que eu quero agora é descobrir qual é o número alfa que eu devo multiplicar por x2
para ter um polinômio do segundo grau, e o melhor é o alfa, esse coeficiente aqui, adequado. Ok? Então, para determinar o valor de alfa, lembremos que se f é derivável em x0, a função resto ela é O de x0, né? O de delta x. Tá? E além disso, temos o seguinte fato, que vamos provar aqui agora. Lema. Se f é uma função duas vezes derivável, ela tem derivada segunda, né, por exemplo, em todos os pontos, tá? Ou próximo do x0, então aquele erro também é duas vezes derivável e a derivada dele no ponto Δx igual a zero corresponde à derivada segunda da f no ponto x0. Certo? Então vamos provar isso aqui. Tá? Porque isso vai nos ajudar a descrever quem é o alfa, que é o melhor alfa possível para colocar ali. O único possível, né, para ter aproximação. Tá? Então eu vou escrever o erro assim. Ó. Vou voltar aqui rapidinho. Você vê o seguinte, ó, eu tenho essa fórmula, né? Está aqui a fórmula. Ó. Eu separo, deixo esse epsilon sozinho e passo o resto para o lado de lá. Então, esse aqui vai passar para o outro lado com menos, esse aqui também com menos. Então, a gente tem essa fórmula aqui. Ó. O epsilon é o f de x0 menos f' de x0 delta x. Tá? Essa parte aqui seria o correspondente à reta tangente. Muito bem. F é uma função derivável. Certo? Vamos supondo, né? Então, posso derivar isso. Aqui é um número fixo. Derivável em relação... É uma função derivável, tá? Então eu posso derivar em relação a Δx, né? Então, por exemplo, x, esse número x aqui seria 1, por exemplo. E esse aqui agora é a nova variável, tá? Pequena, mas variável. Então, derivada disso aqui é 1, né? Porque esse é um número vezes como se fosse x. Então essa função é derivável também, porque ela é uma soma de funções deriváveis. Isso aqui é constante, a derivada é zero, isso aqui é filhinha, eu sei fazer. Então eu posso derivar. Pum, derivei. Está aqui, ó. A derivada disso é, usando a regra da cadeia aqui, ó, a derivada de f em relação a Δx, isso aqui é uma função de Δx, né? Então é a derivada da função aqui dentro, vezes a derivada disso que está aqui, que é 1. Porque eu estou derivando em relação a Δx. Ok? Derivada de uma constante é 0. E a derivada de Δx é 1. Então fica só o f' multiplicando aqui. Ó, que isso aqui também é um número. Então, a função erro ela é derivável. E ela é, na realidade, a diferença entre esses dois aqui. Ó, tá? Então, se eu pegar agora e dividir por Δx, olha o que acontece. Se eu dividir por Δx, ó, tá aqui, dividir por Δx. Isso aqui vai ficar dividido por Δx. Então, eu posso fazer o limite quando o Δx tende para zero. Tá? E o que vai dar aqui? Ó? Eu tenho uma função, que é a derivada da f, mas ela é uma função, calculada em x0 mais Δx, menos f de x0 dividido por Δx. Então, isso aqui eu sei que, esse limite aqui eu sei que, por definição, vai dar a derivada segunda. Porque eu estou dizendo aqui, ó, f é duas vezes derivável em x0. Tá? Ok? Então, você tem aqui a f duas linhas de x0. Então, esse limite aqui, ele existe, né? Ele existe. Mas ele também é uma derivada. Por quê? Porque quando você bota zero aqui, ó, o erro, o valor do erro, quando você faz Δx igual a zero, isso aqui é zero, e isso aqui é f de x0 mais zero, né? Que é f de x0 menos f de x0, também é zero. Então, eu posso subtrair o zero aqui, ó, e fico com essa fórmula aqui, ó. Isso é a mesma coisa que isso. Tá? Isso é a mesma coisa que isso. Tá? Então, esse limite aqui é a derivada dessa função, a derivada no ponto zero, né? Lembra, agora a variável aqui é Δx. Né? Então, esse limite aqui é, por definição, a derivada no ponto zero. Então, a gente concluiu que a função erro também é derivável no ponto zero, de ordem 2, e elas coincidem. Muito bem, então esse leminha aí a gente vai usar para poder achar o alfa. Então volta para cá agora, olha. Pegamos a mesma fórmula, tá? f' de x0, f de 0, derivada, aqui tem aquele erro. Eu vou pegar esse erro aqui e vou tentar, olhando para aquela figurinha lá atrás, olhando para essa figurinha aqui, ó. Eu vou pegar e esse erro que vai daqui para cá, eu vou decompor em duas partes. Eu vou decompor com alfa x quadrado, mais um outro erro, tá? Então tá aqui. Assim, ó.
decomponho isso da seguinte maneira. Uma parte quadrática, com um número que eu não sei qual é, que eu vou escolher, e o que sobrar, eventualmente o que sobrar. Lembra que naquele caso no caso da área do quadrado, isso aqui já era 0, isso aqui era 1. Era exatamente o caso mais simples, tá? Lá já aparecia que aqui era 1. E aqui não tem, é 0. Mas numa função qualquer, você pode ter uma expressão aqui, que é aquele rim, né, da parábolazinha verde para o gráfico da função. Muito bem. Novamente, essa função aqui é derivável. Por quê? Porque essa aqui é constante, essa é derivável em x, e essa é o quadrático nessa variável Δx. Então, eu posso derivar. Então, eu derivei. A derivada disso aqui é igual a derivada... Isso aqui é 0, a derivada disso é 0, mas a derivada disso aqui em Δx dá 1, né? Então, fica isso. Derivada de Δx ao quadrado, em relação a Δx, é 2 vezes alfa vezes Δx. E aqui está a derivada aqui, ó. Agora eu passo esse cara para o lado de lá e divido por Δx. Então ficou assim, ó. Passei esse número para o lado esquerdo e divido por Δx. Então ficou esse menos esse dividido por Δx é igual 2 alfa só e esse epsilon que está aqui, tá? Agora aqui, ó, esquece que você tem que isso aqui é derivada. Vamos pensar que isso aqui é uma função, tá? Você tem uma função f de x0 mais Δx e um erro. Então, esse número 2α que aparece aqui, para que esse erro aqui seja O de Δx, ou seja, que o limite disso dividido por isso aqui, ó, que isso aqui vá para 0, você tem que ter necessariamente que o 2α tem que ser a derivada segunda, porque é a derivada disso. Então, ó, passa o limite aqui, ó, só para a gente enxergar. Ó, passa o limite aqui, por definição, é a derivada segunda. Aqui é constante. E você tem esse limite aqui, tá? Mas, para que essa função seja derivável, esse número aqui, isso aqui tem que ser 0. Tem que ser O de Δx. Certo? Lembra aquela definição original? Então, pronto. A gente descobriu quanto é que deve ser o alfa. 2 vezes alfa tem que ser necessariamente a derivada segunda da função. Então, alfa tem que ser a derivada segunda dividido por 2. Então, a gente tem o seguinte, olha. A fórmula da parábola, né? Lembra que Δx é x menos x0. A fórmula da parábola que melhor aproxima o gráfico da função e que melhora a aproximação que você tinha originalmente, tirando esse termo aqui, ó, é f de x0 mais f' de x0, x menos x0, isso aqui é a equação da reta tangente, e mais um termo que é a derivada segunda no ponto x0, x menos x0 ao quadrado. Isso é um polinômio de segundo grau, tá? Que a gente está chamando da equação da parábola tangente. Ok? Muito bem. Os erros que a gente comete nessas aproximações, isso vão ser fundamentais no cálculo numérico. Isso aqui está fora do nosso... Quer dizer, vocês vão usar isso em cálculo numérico para fazer estimativa de erro. Muito bem. Então vamos fazer uma aplicaçãozinha disso. Por exemplo, olha só. Considere um polinômio que é esse aqui, ó, 5 mais 2x mais x2. Mais 2x mais x2, tá? É um polinômio de segundo grau. Eu quero escrever esse polinômio, em vez de ser potências de x, eu quero colocar em potências de x menos 1. Ou seja, eu quero descobrir essa mesma função, mas escrevendo assim, ó, a mais b que multiplica x menos 1, mais c que multiplica x menos 1. Tá? Se eu coloco isso para vocês, eu tenho certeza que vocês vão saber fazer. Porque vocês vão pegar e vão abrir isso aqui. Ó, vai ficar a mais bx menos b. Aí você abre aqui, ó, c que multiplica x2 menos 2 vezes cx mais c, porque aqui não, vai ficar x2 menos 2x mais 1, é isso? Abriu isso aqui. E aí, identifica, né? O número que aparecer sem x, você tem que chamar de 5. Os números que aparecerem aqui, multiplicando só por x, vai ser 2. E os números que aparecerem multiplicando o x2, que vai ser um só, né? Vai ser o cara que está aqui, tem que ser 1. Tá? A gente já sabe que o c tem que ser 1. Ok? Mas tem uma outra maneira de fazer isso, que é mais simples, que fica muito mais simples quando você tenha o mesmo problema, só que em vez de ser uma equação, um polinômio de segundo grau, você tem um polinômio de grau 10, por exemplo. Você vai ter que resolver um sistema com 11 incógnitas, né? Porque aqui, ó, grau 2 já teve 3 incógnitas. Se você tivesse grau 10, você tem que resolver um sisteminha de
e 11 incógnitas. Se for um polinômio do grau 50, você vai ter 51 incógnitas. Um sistema de 51 enorme, né? 51 equações, imagina. Tem uma maneira simples de fazer isso, que é assim, ó. Passo 1. Mas está escrito aqui qual é a ideia, ó. Além da forma alimentar, que é essa que eu falei para vocês, que é identificando, podemos calcular a equação da parábola tangente ao gráfico da f no ponto x1. Como o gráfico de f já é uma parábola, né? Porque isso aqui é equação de segundo, um polinômio de segundo grau, então é uma parábola. Então a parábola tangente é ela mesma, é o mesmo. Então, em vez de fazer essa conta assim com os coeficientes, eu faço o seguinte, eu vou usar essa fórmula que está aqui atrás, ó. Eu vou calcular a f que é dada, eu vou calcular no ponto 1, a derivada no ponto 1, a derivada da segunda no ponto 1, que é o x0, e vou fazer x0 menos 1 aqui, x0 menos 1 ao quadrado. Então, é uma continha simples, olha. Então, vamos lá. Quem é o f de 1? Bota 1 aqui, fica 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Está aqui. Calcular a derivada disso aqui. A derivada disso aqui é 2 mais 2x. No ponto 1 é 2 mais 2, que é 4. Está aqui, ó. E a derivada segunda, né? Vai ficar só 2. Está aqui. Então, eu pego esse 8, coloco aqui, ó. O A vai ser 8. Agora, o 4 vai ser 4 multiplicando por x menos 1. Então, o B é 4. Aqui a derivada é 2, mas lembra que na fórmula você tem que ter meio da derivada segunda, né? Então, vai dar 1. Tá aqui, ó. Então, isso aqui, se você abrir aqui, vai dar igualzinho isso aqui. Tá? E essa conta aqui é muito mais fácil quando você tem... Muito mais fácil do que identificar os parâmetros disso com isso, se você tiver um polinômio de grau muito maior. Tá? Então, esse caminho aqui é muito mais fácil. Ok? Muito bem. Então, essa fórmula que a gente obteve aqui, ó, ela tem um nome. A gente já está chamando de parábola tangente, mas ela tem um nome, né? Então, está aqui, ó. O polinômio de segundo grau, cujo gráfico estamos carinhosamente apelidando de parábola tangente, tem um nome próprio. É o polinômio de Taylor de grau 2, em torno, não é tono não, em torno de x0. Tá? O polinômio de Taylor de grau 1, em torno de x0, é o que define a reta tangente ao gráfico de f. Então, aquela reta tangente é um polinômio do grau 1. Tá? É o polinômio de Taylor. De um modo geral, o polinômio de Taylor tem essa fórmula aqui, ó. Aquela continha que a gente fez até a derivada da segunda, ela aparece assim, ó. O polinômio aqui é f de x0, mas f' de x0, x menos x0, está aqui a reta tangente. Se você acrescentar esse termo aqui, está aqui a da parábola, e aí se você continua. Esse 2 aqui seria 2 fatorial. O próximo seria x, derivada do terceira ordem, né, f3' x0 dividido por 3 fatorial, que é 6, x menos x0 elevado ao cubo. E assim até essa parte final aqui, ó, que é o polinômio de grau n. Ok? Então, isso aqui, essa fórmula permite você melhorar aproximações sempre que você quiser. Tá certo? Muito bem. Então, terminamos por aqui hoje. Espero que vocês revejam essa aula, porque aquela parte conceitual da definição de diferencial é fundamental para a continuação dos outros cálculos e tudo que vocês vão ver depois na parte profissional da engenharia, tá? Elasticidade, mecânica de fluidos, tudo isso você vai ter em certas condições que linearizar o problema, e a linearização nada mais é do que calcular a diferencial do problema. Ok, gente? Então é por isso, vamos ficar por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.